Bom, depois a gente tem uma série de gravações em vídeo das pessoas que não puderam estar presentes. A primeira delas é do Fábio Furtado. Ele é um dos trabalhadores rurais, ele trabalhava numa fazenda em Três Corações. Então, observo de novo, não era em Varginha, era próximo, Três Corações é do lado de Varginha também. E ele e outros colegas que estavam trabalhando nessa propriedade rural viram um objeto voador. E ele descreve o que ele viu. A detalhe, todos esses que vão fazer a gravação em vídeo, eles fazem um juramento de estar falando a verdade, somente a verdade sobre o que eles viram 30 anos atrás. Tá? Então ele diz que ele e os amigos viram um objeto voador num formato cilíndrico que era prateado, com luzes variando de vermelho a laranja, e que não existia chance daquilo ser um objeto voador daquilo que a gente conhece na Terra como... Lembra que naquela época não tinha nem drone, tá? Então não era um balão, não era um dirigível, não era um avião, não era nada que voasse que a gente conhecia. E que aquele objeto vinha também mostrando dificuldade de voo e caindo, né? Vinha caindo muito próximo a um morro que ficava atrás da propriedade. Uhum. Outro depoimento foi da Liliane Silva, uma das meninas, né? A Liliane Silva, assim como a Kátia e a Valquíria, as três testemunham, né? Também no vídeo. E Uhum. o que chama atenção é assim, a narrativa delas a respeito do que elas viram se manteve muito consistente ao longo dos anos. E quando estava mais próximo, né, logo depois do acontecido, quando elas eram entrevistadas separadamente, a história não variava. Mesmo quando tentavam mudar o contexto, mudar as perguntas, a história delas sempre foi muito consistente. Tá? E talvez tenha sido uma das coisas que que chama atenção e que tenha sempre corroborado a fidedignidade do que elas falam, porque a narrativa delas não mudou, né? É muito congruente, sempre foi congruente entre as três e continua congruente 30 anos depois. Inclusive, tem uma análise, para quem gosta de análise comportamental, tem uma análise do Ricardo Ventura sobre o depoimento delas e também sobre o depoimento do Dr. Ítalo, tá? E na opinião dele, todos estão falando a verdade. Todos viram algo que não era normal, tá? Depois a gente tem o depoimento de Luiz Helena da Silva, que é a mãe de duas das meninas, né? A mãe da Valquíria e da Liliane. Uh, e o depoimento dela, ela é interessante, porque ela de novo volta a afirmar, ela diz que as meninas chegaram muito assustadas em casa, dizendo que tinham visto o demônio, e aí ela vai com elas no lugar, porque assim, como assim viu o demônio? As meninas estão loucas, né? Então ela vai com elas até o campo, lembrando que aquele terreno ali eles usavam como um atalho, simplesmente, né? É um terreno baldio, e ela disse que não tinha mais nada, a criatura não estava mais lá quando ela chega, mas estava o cheiro. Tá? Então ela disse que o que mais marcou ela dessa experiência foi realmente o cheiro muito forte. Ela disse que ela ficou com aquele cheiro no nariz, até ficar em dúvida quando ela fala se o cheiro permaneceu no local, e isso parece que tem acontecido, o local onde a criatura foi vista ali perto do muro, esse cheiro dito como de amônia ou enxofre, existe uma certa variedade, né, variação na interpretação de que era esse cheiro, permaneceu no local por vários dias, até 20 dias, pelo que ela fala, tá? E que ela viu a pegada, e era uma pegada de um pé com 3 dedos só, então ela sabia que as meninas não tinham feito. Não poderia ter sido feito por elas, porque ela realmente viu as evidências no chão de que uma criatura com um pé diferente tinha pisado ali. Tá? E ela relata com muito detalhe a abordagem feita por 4 homens vestidos de preto que abordam na casa dela, eles vão na casa dela, apenas um deles fala, então ela acha inclusive que os outros 3 sequer entendiam português, porque era somente um que falava. Eles levam uma maleta de dinheiro, abrem a maleta, eles dizem, uma maleta desse tamanho assim, assim, dessa largura, abriu, estava cheio de dinheiro, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, e ele diz que se elas mudassem a versão, se ela convencesse as meninas a mudar de versão, ela ficaria muito rica e que era só, mas que ela teria que chamar alguma TV para dar esse depoimento, e aí era fácil, era só inventar que as meninas tinham visto algum bicho, tinham se enganado, criar alguma história, né? Que elas eram meninas mesmo, ninguém ia acreditar, que ia ser muito fácil era muito mais fácil acreditar que elas tivessem inventado uma história para enganar as pessoas do que ter visto um ser de fora, tá? Reza a lenda de que ela ficou muito tentada a aceitar essa proposta, mas que as meninas se recusaram a voltar atrás naquilo que elas tinham visto. Tá? Então, aí a gente tem a figura, inclusive, dos homens de preto. Também é uma manifestação muito clássica dentro da ufologia. Tá?
Depois a gente tem mais 2 depoimentos, um do Ney Nadeia, esse é um jornalista, hoje diretor da TV Princesa, ele era repórter, né, jornalista da TV Princesa na época, lá 30 anos atrás, e ele é um dos primeiros, talvez tenha sido o primeiro, a primeira imprensa estabelecida, que a gente poderia chamar de mainstream, pelo menos para a região, a chegar no local. E ele, sendo alguém da cidade, ele sabia onde as coisas aconteciam, sabia onde era o quente da informação, e ele fala que estavam chegando relatos, né, desses avistamentos. E quando ele chega num dos locais de avistamento, ele é impedido de chegar por soldados da escola de sargento das armas, que já estavam lá. Lembrando que a escola de sargento das armas não fica em Varginha, fica em Três Corações. Então ele diz que chega poucas horas depois de começar o zum zum zum, ele chega no dia 20 de manhã, né? Muito próximo do horário em que as meninas teriam visto a criatura, logo no início do, né? Segundo ele, foi muito pouco tempo depois que começou a ver todo o burburinho e já estava lá o exército, né? Na figura da ESA de Três Corações, ocupando todos os locais onde teria havido avistamento. Então, essa ação militar muito pronta, muito rápida, né, e muito disseminada pelos vários locais da cidade, eles atuaram em muitos locais, porque a gente teve avistamento na zona rural, a gente teve eventos próximo do salão de festa, teve avistamento associado ao zoológico, teve avistamento das meninas, teve o avistamento na estrada. Então, foram vários pontos diferentes. Teve o caso do ser que foi levado para o hospital. E em todos esses lugares a gente vai ter a narrativa de que o pessoal da escola de sargento das armas estavam fazendo não só o monitoramento, mas o isolamento desses locais e impedindo que qualquer outra pessoa que não fosse do exército se aproximasse. Tá? Outro depoimento muito impactante é de um militar. Ele pede para não se identificar, para não abrir a identidade dele, então ele está na gravação, ele está com um blur no rosto. E ele diz que ele era militar, que ele trabalhava que ele era vinculado à escola do sargento das armas em Três Corações, e que naquele dia, em 20 de janeiro, e nos dias que se seguiram, ele foi convocado, ele era motorista do caminhão, e ele foi encarregado de fazer um transporte dos seres de Varginha, primeiramente a Três Corações, para a sede da Escola do Sargento das Armas, e dali a Campinas. E ele foi quem estava levando essas criaturas. Então ele afirma, nós levamos seres que não eram humanos, eu vi esses seres, quando eu tive, logo que eu cheguei no hospital para resgatar, a gente não sabia o que era, só nos mandaram pegar e trazer para o quartel, e já tinha um zum de um monte de gente falando que tinham criaturas que não eram humanas. E aí eu vi a criatura. Então a gente tem alguém realmente de dentro das Forças Armadas que tá lá, confirmando, né? Dando depoimento que não só viu, mas levou de Varginha a Três Corações e de Três Corações a Campinas. Então essa história de ter ido para Campinas, ela não sai do além, né? Ela sai com base em depoimentos de militares. Por isso que vários oficiais depois se apressam a dizer que não, que isso tinha sido invenção, que tinha sido um soldado que tinha dado baixo, que tinha inventado, que era gente que queria se promover, que tinha inventado, e criam o inquérito policial militar como uma justificativa para calar a boca de todo mundo, para dizer, não, vamos descobrir quem é que inventou essa história, porque não foi nada daqui, a gente não fez nada, a gente não sabe de nada. Então criam um inquérito policial militar simplesmente com a função de servir realmente de máscara para toda a movimentação que aconteceu. Tá? Outra gravação que é bem impactante é da Marta Tavares. A Marta é irmã do Marco Lixerezi, né? Então ela fez uma fala também falando sobre todo o secretismo, todo o segredo que envolveu a morte do irmão, inclusive para a família, porque a família sequer foi informada do que tinha acontecido. Então imagina a angústia de saber que teu irmão ele é internado. Em seguida ele não só é internado, mas ele entra em isolamento. Daqui a pouco eles ficam sabendo que foi feita uma cirurgia, que foi feito exame, que ele morreu, né? E é aquela coisa, morreu, e aí tinha que fazer necrópsia, porque não tinha causa-mortes.
Aí foi toda uma história que podia ter havido um erro médico, porque ele tinha um abscesso, o abscesso tratado a contento e em curto prazo evoluiu para uma sepse. De início, eles achavam que ele estava com tétano, era a ideia inicial, que ele começou com febre muito alta. Era um rapaz jovem, 23 anos, sadio, né, forte, e tudo evoluiu muito rápido, então a família ficou muito no ar, né? E ela disse que o que chamava atenção era a intensa movimentação de oficiais do exército, não só da própria brigada, que ele era policial militar, não só das forças militares, que estavam os bombeiros, estavam toda hora entrando lá no hospital, muitos militares também associados a Três Corações, né, a Escola Superior a Escola de Sargento das Armas. Então, ela estranhou toda essa movimentação e que, de início, inclusive, teria que fazer um enterro com o caixão fechado e a família protestou porque não deram uma justificativa. A família só foi ter acesso ao laudo da necrópsia mais de 15 anos depois da morte, porque foi negado o acesso. Eles tiveram que chamar fazer um processo para exigir a entrega, eles não tinham nem dinheiro para montar esse processo, então, assim, foi toda uma dificuldade para a própria família ter acesso. E existe uma história de que sequer ele foi enterrado mesmo, né? Dizem que também o cadáver dele foi levado para os Estados Unidos, porque o organismo que causou a morte dele até hoje não está bem estabelecido, né? A gente vai ter mais informações um pouquinho mais para frente. Então, o depoimento dela é muito interessante e a gente também acha algumas entrevistas dela mais recentes falando sobre o caso, tá? E o mais interessante é que o oficial que estava junto com ele, junto com o irmão dele, que era o superior imediato dele no trabalho, acabou virando cunhado dela, se casou com a irmã dela. E que ele se nega a falar sobre o assunto. Durante muitos anos, foi negado a eles a informação até de que eles tivessem se envolvido em alguma coisa com o transporte da criatura. Então, qual foi a participação do Marco Xerezi nessa história toda? Ele teria sido uma das pessoas que achou aquela criatura na estrada e que ele segurou a criatura com as próprias mãos, sem nenhuma proteção, de início até achando que era um bicho, né? Para levar para o hospital, tá? Mas isso demorou, até essa informação demorou muito a ser admitida. Diz que hoje o cunhado dela falou uma única vez que nunca mais ia falar sobre o assunto, porque ele também tinha medo de sofrer represálias. E no fim ela ficou sabendo por um superior do irmão que ele estava envolvido numa operação que era em sigilo. Tá? Segundo a Globo, ele Aquilo que a gente extrapolou muito. sabe, né? Que acontece sempre. Aquilo que a gente sabe que acontece sempre, né? Sim. Quando chega a essas vias de fato e quando tem óbito, a coisa toma uma proporção que é o cala-boca do. O caso do Marco Xerezi, ele realmente é muito, muito atípico. Tá? E a gente consegue mais informações no depoimento do Dr. Armando Fortunato, que também estava presente lá nos Estados Unidos, né, lá na Associação de Imprensa. E ele era patologista, foi ele que fez a necrópsia do Marco Xerezi. E como ele diz, aquele corpo chegou, ele não tinha o contexto, ele não sabia de nada dessa história envolvendo o transporte da criatura ou não. O que chegou para ele, para esclarecimento como foco, né, o motivo da necrópsia, era suspeita de erro médico, né? Porque esse rapaz ele foi internado no hospital com um abscesso na região da axila, né, próximo à axila, entre a axila e o peito. Esse abscesso foi drenado, tanto que ele tinha a incisão cirúrgica, né, da cicatriz de onde tinha sido feita a drenagem. Eles tinham sido atendidos por vários médicos, só que apesar de ter sido feito o tratamento imediato, o tratamento com múltiplos antibióticos, o caso dele se agravou e em questão de poucos dias ele evoluiu para um quadro de sepse, né, de infecção generalizada. Então ele coletou material, fez o relatório dele da necrópsia, foi com esse foco, né, tentando esclarecer, então ele coletou material, mandou para análise bacteriológica, e foi para, eu não anotei o nome, ele enviou para um bacteriologista, né, trabalha com a parte de patologia clínica, para fazer a cultura e identificação. E esse outro médico, ele não conseguiu ir para os Estados Unidos, mas ele mandou um relatório por escrito que foi lido lá presencialmente. Esqueci o nome. Gitini, Pitini, alguma coisa assim. Depois eu lembro.
E ele diz que ele teve muita dificuldade, na verdade, de conseguir identificar a bactéria. É Janine. Obrigada, Rúbia. Ruba? Rubão, agora eu entendi. Rubão. Obrigada, Rubão. Isso, doutor Janine. E ele disse que teve dificuldade, porque assim, alguns canais falam assim, uma bactéria que não existe na Terra. Não, a bactéria existe na Terra, ela foi identificada. Ele não diz qual é a bactéria, né, no depoimento dele ali, mas ele fala que é uma bactéria que raramente é considerada patogênica. Dificilmente ela produz infecções em seres humanos. Então, essa bactéria produzir uma infecção, e principalmente uma infecção que produza um quadro de sepse capaz de levar um choque séptico num rapaz jovem, com seu status imune garantido, é muito, muito pouco provável, muito, muito incomum, tá? E que ele gostaria, né, o que o Dr. Janine gostaria que fosse feita a exumação do corpo dele, né, do Xerese, para que, se fosse possível, obter novas amostras, e que hoje, com os avanços da medicina, especialmente da parte de medicina molecular, que se pudesse fazer estudos genéticos dessa bactéria para entender, né, estudo da parte molecular, porque se realmente for algo oriundo de um ser que não é da Terra, né, então isso teria que mudar todos os paradigmas daquilo que a gente conhece na medicina e principalmente mudar filosoficamente aquilo que nós conhecemos por vida. Então ele dá um depoimento que é muito interessante. Staphylococcus é uma bactéria extremamente comum e bastante patogênica, inclusive aquelas bactérias que seguidamente vêm as reportagens de bactérias devoradoras de carne, não sei o que mais, são Staphylococcus. Tá? Então essas são bactérias conhecidas, hiperresistentes, né, com resistência múltipla, então não creio que tenha sido essa. Tá? Para ele pensar que poderia ser algo não terrestre, por isso Staphylococcus é uma bactéria ubíqua, existe em tudo que é lugar. Bom, e finalmente a gente chega no depoimento do Dr. Ítalo Venturelli, né? E essa foi a grande revelação, a grande mudança em relação ao documentário anterior. Quando o Jamie Foxx veio, lá em 2020, 2021, foi quando ele veio para o Brasil para começar a fazer as entrevistas e a pesquisa para o documentário que foi lançado em 2022. Ele conheceu o Dr. Ítalo Venturelli e o Dr. Ítalo disse que ele teria visto uma gravação. Então, ele teria visto uma filmagem feita por um colega médico mostrando um ser que não parecia ser humano, que claramente não era humano, nas palavras dele. Foi esse depoimento que ele fez. E se mostrou extremamente arredio em dar qualquer outra informação, porque ele disse que ele não tinha, né, porque ele tinha visto uma filmagem na tela da câmera, né, 30 anos atrás, a qualidade não era boa e que ele não iria falar mais nada além daquilo que ele tinha visto. Então, esse tinha sido o depoimento dele. Bom, o que acontece? O Dr. Ítalo Venturelli, como estou dito aí, neurologista, neurocirurgião, trabalha até hoje no Hospital Regional de Varginha, hoje é chamado Hospital Regional Geral, ou do Sul de Minas, tá? Ele é uma pessoa de alta reputação, considerado uma pessoa muito séria, além de muito competente, ele tem uma clínica privada também, e ele nunca quis falar sobre esse assunto, né, sobre o que ele tinha visto, porque ele tinha medo do julgamento, ficava pensando, né, no que as pessoas iam pensar, no que queriam falar e no impacto que isso poderia ter na confiabilidade dele como um médico sério. Em resumo é isso, tá? Só que ele teve um infarto severo, teve um problema cardíaco sério, quase morreu em 2024. Aí ele resolve falar. Aí ele ficou pensando que se ele não falar, se ele levar para a tumba, né, se levar para o outro lado o que ele viu, ninguém vai poder trazer a informação que ele poderia ter para dar. E como ele diz, se realmente esse ser não é da Terra, isso muda os paradigmas daquilo que a gente conhece por vida, né? E que ele teria quase que a obrigação especialmente para as novas gerações, né, que vêm depois dele, ter que ampliar, inclusive, os conhecimentos da prática da medicina, né, pelos impactos que isso poderiam ter. E ele resolve falar, e ele acaba entrando em contato com o Marco Leal, e chama o Marco Leal e o James Fox no hospital, num dia de noite lá. Eu tô aqui no hospital, entre pelos fundos. E aí vão o Marco e o James Fox vão lá e fazem a entrevista. Eu vou colocar esse vídeo
Eu vou colocar lá no nosso Telegram, se vocês quiserem assistir, tá? Ele vai ficar lá. É interessante porque, assim, tá o Dr. Ítalo, tá o Marco Leal, tá o James Fox, e tem uma outra pessoa, não sei se é uma enfermeira, e ele mostra, inclusive, a sala onde ele atendeu a criatura, o que era essa criatura, ele faz toda a descrição, e ele vai trazendo, né, as interpretações dele a respeito do que ele sentiu, do que ele percebeu. E é justamente esse caráter reflexivo a respeito do que ele presenciou é que faz com que exista muita verdade na narrativa dele, tá? Então, realmente, assim, é uma mudança de postura de alguém que viu a morte muito próxima, tá? E que ficou pensando, talvez no papel que ele poderia ter a desempenhar para o futuro, né? Então, assim, pô, vou perder a chance de deixar um parecer. Então, apesar do que possam pensar, né, apesar do que possam falar, eu vou trazer a minha verdade. Tá? Então, o que ele descreve? Ele descreve que ele estava um dia em atendimento no Hospital Regional de Varginha, à noite, e ele foi abordado por um outro colega médico chamado Marco Aurélio, que era médico da emergência, que estava em atendimento, e ele pediu assim, mostrou primeiro um vídeo, realmente, para ele, numa câmera. Ele disse assim, Ítalo, dá uma olhada nisso aqui. E ele olha aquela filmagem e a primeira coisa que ele pensa naquele momento é que seria uma criança com um quadro extremo de hidrocefalia, porque era um ser pequeno em cima de uma cama de hospital com uma cabeça muito grande. E aí só que o que é isso, né? E ele diz, vem aqui ver. E aí o Marco Aurélio, então, leva o Dr. Ítalo para uma sala que tinha sido improvisada como uma UTI isolada. E aí, quando ele entra nessa sala, ele vê um ser, né? Que ele, logo que se viu frente a frente, ele viu que aquele ser não era humano, deitado numa maca, coberto com um lençol, que inclusive ele chama de campo, né? Campo é campo cirúrgico, é bem cacuete de cirurgião chamar o lençol de campo, coberto com lençol até mais ou menos a linha da cintura. Ele vê que tem uma mesinha acessória com alguns instrumentais cirúrgicos, como se houvesse sido feita uma sutura, alguma coisa assim. São materiais cirúrgicos muito simples, especialmente vinculados à sutura. E que a primeira abordagem que ele faz do ser é uma abordagem médica. Então, ele diz, nós somos treinados para fazer uma avaliação do ponto de vista médico. Então, eu avaliei a criatura, ele me parecia consciente, não parecia ansioso, a respiração estava regular, não parecia ter dor, e parecia calmo. Então foi essa avaliação que eu fiz. Como que era a criatura? Ele tinha uma cabeça muito grande, em formato de gota ovalada, os olhos tinham o mesmo formato, eram muito grandes, a pele era branca e os olhos eram lilás. Então aqui a gente já tem uma criatura diferente que não é marrom acinzentada, com corpo oleoso e olhos vermelhos. Então aqui a gente tem um médico atendendo uma criatura que, apesar de ser pequena na estatura, ele disse que era do tamanho de uma criança de 7 anos, ou seja, ao redor, em torno talvez de 1,30 m, por aí, 1,30 m, 1,40 m, é a analogia que ele faz uma criança em torno de 7 anos. Tamanho mais ou menos de um Grey. Né? Com olhos lilazes, e ele diz que depois que ele que ele dá essa olhada e vê que a criatura está bem, né? A criatura na cama olha para fora, para a janela, olha para o céu e meio que suspira como se dissesse, eu queria estar lá. E o que ele percebe é que a criatura se mantinha tranquila e parecia entender que, apesar da escassez de recurso, o que eles estavam tentando fazer ali no hospital era ajudá-lo de qualquer forma. Mas que ele parecia estar realmente querendo estar em outro lugar